Olá, pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Todos me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sim, professor. ouvindo bem, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvindo bem. Bom dia, ouvindo bem. Olá, Bom dia. Bom dia, Bom dia. ouvindo bem. Bom dia. Bom dia, ouvindo bem. Ouvindo bem. Ouvindo Bom bem. dia, ouvindo bem. Bom dia, ouvindo maravilha, bem. maravilha. Bom dia, ouvindo bem. Muito legal, pessoal. Eu vejo que nós estamos quase com 200 pessoas logo numa segunda-feira pela manhã. Eu fico muito feliz por esse encontro matinal com vocês e tentar, ao máximo possível, trazer os principais conceitos práticos que nós temos do inventário judicial. Esse é o ponto que nós temos por aqui. Eu vou tentar ser muito objetivo, porque nosso espaço de curto é muito, nosso espaço de tempo é muito curto em decorrência aí dos temas que nós temos aqui, e esse é mais um dos cursos que nós dividimos com a professora Cris Druve, uma grande amiga, segundo a qual eu tenho a honra aqui e a amizade de dividir nossos cursos. Tudo bem, pessoal? Primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre as questões relacionadas às questões mais de direito material, não é? As questões mais relacionadas, assim, bater o inventário aqui no meu escritório, o que eu preciso saber de direito material para que eu tenha aí uma boa racionalidade para poder atender o nosso cliente. E nos próximos 2 encontros, nós teremos aqui, basicamente, a professora Cris Druve, que é a processualista, falando aí dos pontos mais relevantes para efeitos de direito processual. Tenho a grata notícia que nós temos quase 1.000 inscritos nesse curso, que me deixa muito feliz, e que eu tenho certeza, então, que a gente vai poder dividir bons momentos pela essa manhã de hoje. Tudo bem, pessoal? Bem, eu vou, Marleide, evitar o máximo possível ficar fazendo floreios e rodeios, né? E vamos lá para os conceitos mais importantes, então, tentando trazer para vocês aqui os principais temas. Bem, minha queridíssima Camila, Henrique, Simone, Estela, que nós temos por aqui, nós vamos trabalhando, então, alguns aspectos iniciais. Eu gosto de dizer que não se fala em direito sucessório material, não é? Não se fala em direito material sucessório se eventualmente eu não conversar com vocês sobre alguns conceitos importantes. Primeira coisa que eu quero falar, e vocês precisam entender isso de uma forma muito transparente, não conhece direito de família, terá graves problemas relacionados ao direito sucessório, tá? Então, por que muitas das vezes, quando nós falamos de direito das sucessões, nós obrigatoriamente precisamos conhecer o direito de família? Eu vou mostrar para vocês que uma coisa está intimamente ligada com a outra, ou seja, se eu não conhecer direito de família, eu não conheço o direito sucessório por conta da hora de sentar na mesa. Então, hoje, por exemplo, minha queridíssima Camila, assim, eu vejo que todos estão com câmera fechada, eu até entendo o motivo, sem problema nenhum, porque é perigoso que o sistema caia. Mas é que a Camila, o nome da Camila está aparecendo aqui, e meu queridíssimo Alessandro, nós temos essa situação. Hoje, alguém ligou para mim aqui no meu escritório, já pela manhã, e falou assim, César, tem uma senhora de 80 e tantos anos que fez uma escritura de união estável, e nessa escritura de união estável, ela simplesmente conheceu um rapaz, e simplesmente esse rapaz veio a falecer agora, ela tinha um imóvel anteriormente no nome dela, e ele subrogou esse imóvel no outro lugar, e aí abriu a sucessão desse outro rapaz, o filho dele tem direitos sucessórios, é basicamente assim que vai vir alguém conversar com vocês. Primeira coisa, assim, eu acho que o conhecimento de vocês de estarem aqui comigo hoje pela manhã é muito caro. Então, as pessoas têm dúvidas muitas das vezes, meu caro Walter, não é com o processo em si, mas as pessoas têm dúvida com quanto ou qual seria exatamente o direito sucessório de cada uma dessas pessoas.
E, meu queridíssimo Walter, a primeira coisa que eu tenho que dizer para você, esta informação é cara, essa informação técnica realizada com segurança custa dinheiro. Então, muitas das vezes, quando se tratar de direito sucessório, de verdade, Walter, cobre a bendita da consulta, porque a pessoa só quer saber o quanto que ela tem direito e muitas das vezes ela vai fechar com outra pessoa que ela já tem ou eventualmente ela só quer tirar as provas dos 6. Então, de verdade, gente, primeira coisa que eu sempre digo, quando alguém vem perguntar algo sobre direito sucessório, respondam cobrando. Esse é um ponto muito importante, porque esta questão vale dinheiro. Vocês estudaram, vocês estão aqui comigo, vocês separaram a manhã de hoje para poder ouvir, e esta informação é somente o ponto mais importante da aula de hoje. Então, vamos tentar entender de verdade, não é? Vamos tentar entender de verdade como funciona esse direito sucessório. Pois bem, primeiro pilar importante, pessoal, primeiro pilar importante que eu já quero conversar com vocês logo de cara, é que vocês precisam conhecer obrigatoriamente estes conceitos que eu vou colocar para vocês aqui. Então, deixa eu pegar aqui o chat e vou colocar para vocês. Meu queridíssimo Walter, quem sabe direito sucessório conhece esses 4 conceitos importantes. Não se fala de direito sucessório, queridíssimo Wagner e Estela, se vocês não conhecem linha de parentesco, classe de herdeiros, graus de parentesco e presunção de afetividade. Se vocês não souberem esses conceitos, infelizmente nós não vamos saber para qual lado a sucessão vai correr. Então, estes conceitos, de certa forma, eles são conceitos intimamente ligados, de verdade, não um conceito do direito sucessório, mas um conceito do direito de família. Então, estes 4 pontos são importantíssimos aqui para nós. Eu quero que vocês marquem eles. Depois destes pontos, pessoal, vai precisar saber um outro conceito importante, que não é nada mais, nada menos, as questões correlacionadas ao regime de bens, porque o regime de bens importa na concorrência sucessória com descendentes. Vou repetir, na concorrência sucessória com descendentes. Então, vamos tentar entender esses conceitos iniciais aqui, pessoal. Primeiro deles, linha de parentesco. Quem são nossos parentes em respectivas linhas? Nós temos basicamente 2 linhas importantes. Nós vamos ter, quanto à questão da linha de parentesco para efeitos sucessórios, nós vamos ter o que, César? Olha aqui no chat. Nós temos a linha reta, descendente e ascendente. Então, vamos lá. Linha reta, descendente e ascendente, né? E logo depois, nós temos a linha colateral. Colateral. Quem são os nossos descendentes? Esse é um ponto muito importante aqui para nós, tá? Nós temos aqui como descendentes, ou pelo menos como linha reta ascendente, nós temos pai, avô, bisavô, trisavô, não é? Não é não. É pai, avô, bisavô e trisavô, porque bisavô é 2 vezes avô e trisavô 3 vezes avô. Então, esta é a linha com os ascendentes. Na linha com os descendentes, nós temos aqui toda a filiação. Filho, neto, bisneto e etc. E aí nós vamos embora. César, qual que é a pegadinha nessa respectiva construção? A pegadinha nessa respectiva construção é que 2 pontos, tanto a linha descendente quanto a linha ascendente, ela é infinita. Eles sempre serão herdeiros. Só que uma questão importante, como regra geral, nós não passamos 4 gerações, paramos no 4º grau. E nós não paramos somente no 4º grau por mero acaso da vida. Nós paramos no 4º grau porque também nós temos uma questão de contagens de graus que eu vou chegar para vocês. Então,
Primeiro, vocês precisam saber quem são os descendentes e depois quem são seus ascendentes. Isso é importantíssimo. Eu já coloquei aqui para vocês os respectivos graus, mas eu coloco aqui os respectivos herdeiros, mas depois eu vou falar de graus. Deixa eu tirar os graus aqui, porque isso vai gerar uma certa dúvida, né? E eu não quero mexer com esse assunto agora. César, quem são seus parentes colaterais, né? Os parentes colaterais, pessoal, minha queridíssima Camila, está intimamente ligada com aqueles em que eventualmente eu tenho que encontrar, na verdade, o ascendente comum. Eu já vou desenhar para vocês e vocês vão entender como isso funciona. Mas quem são seus herdeiros colaterais? Pela legislação brasileira, nós temos como herdeiros colaterais, meu caro Renato, aqueles que são os irmãos, o tio, o sobrinho, o primo neto e os tios avós. Não existe no direito brasileiro nenhuma regra que seja diferente dessa. Então, nós temos, para efeitos sucessórios, estas pessoas como herdeiros legítimos. A legislação brasileira, para efeitos sucessórios, retiram os demais herdeiros que sejam de grau superior a esse. Então, professor, como, né, nesse sentido, nós podemos fazer essa respectiva construção? Bruna, eu não estou compartilhando slides, eu não faço slide, eu escrevo no chat, tá bom? Então, neste caso, atento ao chat. Quando for para espelhar alguma coisinha aqui, eu coloco para nós que eu tenho que espelhar uma informação já já. Então, estes são os seus herdeiros. Pô, professor, mas como é que funciona a questão dos graus? Como é que se conta grau? Fica calma que eu já explico isso, tá? Fica calma que eu já explico isso. Segundo conceito importantíssimo, vocês precisam entender essa respectiva construção. Nós temos, primeiro conceito foi, nada mais nada menos, que o que, César? Linha de parentesco. Segunda linha importante que nós temos é a questão relacionada à classe de herdeiros. E dentro da classe de herdeiros, nós estamos trabalhando determinados grupos de herdeiros. Então, Wagner, não adianta você somente saber descer e subir e também saber quem são os herdeiros colaterais, que são aqueles que eu tenho que encontrar obrigatoriamente o ascendente comum. Eu tenho que obrigatoriamente saber aqueles que eventualmente herdam, primeiro, dentro dos seus respectivos grupos. Então, quem são essas classes de herdeiros? Eu chamo de agrupamentos de herdeiros, né? Primeiro, quando tiver aberta a sucessão, eu vou chamar quem primeiro? Esse é um ponto importante. Nós temos que entender, primeiro, quem são os herdeiros que são chamados, né? Cláudia, eu vou explicar isso no momento certo, aguenta firme. Qual seria a primeira classe de herdeiros? Se eu não for casado, e não tiver união estável, a primeira classe de herdeiros a chamar são sempre os dos descendentes. Então, se eu não for casado e eu não tiver uma união estável, eu vou chamar primeiro os descendentes. Beleza? Então, essa é a primeira racionalidade. Agora, se eu não for casado e não tiver uma união estável, nós vamos chamar os ascendentes. Então, esta é a segunda situação. Primeiro a sucessão desce, depois a sucessão sobe. É assim que funciona. Ah, professor César, então se eu falecer, eu tiver uma concorrência sucessória, né, de descendente com ascendente, quem herda tudo? O descendente, como regra geral. O descendente, tá? Na construção seguinte, nós temos a terceira classe de herdeiros. Esta terceira classe de herdeiros é muito importante para nós.
Porque é uma classe que ela é variante, né? Por quê? De certa forma, ela tem uma variação, César. Porque olha que perigo, né? Olha que perigo. Nós temos o cônjuge e o companheiro. A qualidade de sócio não muda a sucessão, Camila, desde que eventualmente ele seja entendido como filho. Essa dava para responder agora. Se eventualmente eu descer e subir e não for casado e não tiver uma união estável, estamos tranquilos. Agora, gente, prestem atenção. A figura do cônjuge e do companheiro na atual legislação é perigosíssima. Perigosíssima. Por que perigosíssima? Porque o cônjuge e o companheiro podem herdar com descendentes e o cônjuge e o companheiro podem herdar em conjunto com ascendentes. Se eu tiver descendentes e se eu tiver ascendentes, tá? Se eu tiver descendente ou eu tiver ascendentes. Calma, Elisa. No finalzinho eu tiro as dúvidas. Calma, porque tem muita coisa, tá? Calma. Eu vou chegar em todas essas questões. Quando eu terminar esse ponto, a gente conversa de novo. E aí eu vou parar e tiro uma parte das dúvidas. Então, César morreu. Como descendente, o cônjuge e o companheiro têm direito? A lei está dizendo que sim. Morreu com o ascendente. O cônjuge e o companheiro têm direito? A legislação, como regra geral, também diz que sim. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque nós vamos ter situações especiais. Beleza, César. Se eu não tiver nem descendente nem ascendente, esse é um ponto importantíssimo, Denise. Se eu não tiver descendente e nem ascendente, e a pessoa tiver um cônjuge ou um companheiro, o que acontece? O cônjuge e o companheiro ficam com tudo. Tudo. Ele afasta todo mundo. Porque ele está na terceira classe de herdeiros. Então, olha que perigo. Primeiro desce, se eu tiver ninguém, desce, vai embora. Primeiro sobe, se eu tiver alguém, sobe, vai embora a sucessão. Beleza. E se eventualmente eu tiver cônjuge ou companheiro, tem situações que herdam em conjunto para descer e tem situações que herdam em conjunto para subir. Se eu não tiver descendente, não tiver ascendente, fica tudo para o cônjuge. Esse é um ponto, não é? É muito importante nesse sentido. Poxa, César, e dando sequência lógica nesse raciocínio? Aí nós temos a quarta turma, ou quarta classe, que são conhecidas como os colaterais ou transversais. Aí o bicho pega. Por quê, César? Porque neste caso, eles estão praticamente por último. Se eu não tiver descendente, eu não tiver ascendente, não tiver cônjuge, companheiro, aí nós começamos a correr para poder buscar os colaterais. Então, este conceito é importantíssimo para vocês, tá? Importantíssimo, porque se eu não tiver descendente, não tiver ascendente, não tiver cônjuge, nós vamos para os colaterais, tá? Calma que eu já vou explicar graus, calma que eu já vou explicar os graus. Primeiro, eu estou colocando os grupos. César, se eu não tiver descendente, eu não tiver ascendente, não tiver cônjuge, não tiver companheiro, não tiver colaterais, a sucessão vai para quem? De acordo com o Código Civil, a sucessão é devolvida para o Estado. Então, ela vai para o município. Então, este é um ponto importantíssimo para vocês entenderem e darem os passinhos que nós temos aqui. Primeiro conceito, nós colocamos aqui para nós, e esse foi um ponto importantíssimo. Eu preciso saber quem são os ascendentes, quem são os descendentes, quem são os colaterais. Segundo ponto, quem é chamado por ordem da sucessão legítima? Eu primeiro chamo os descendentes, depois os ascendentes. Vejo se tem cônjuge, depois algumas situações com descendente e depois a situação com ascendente. E aí
Eventualmente, se não tiver descendente e ascendente, o cônjuge leva tudo, em regra, e se não tiver nenhum desses, os colaterais. Pronto. Então, quais foram os conceitos que nós já chamamos aqui, César? Nós já chamamos 2 e vamos para o terceiro. Já falamos, pessoal, de o quê? Olha aqui, ó. Linhas de parentesco, matamos. Classe de herdeiros, matamos. Graus de parentesco, vem agora. Essa é uma dúvida que as pessoas têm e a gente precisa conversar sobre isso. César, como se conta graus no Brasil? Né? Por conta do direito canônico, a gente tem mania de contar uma coisinha errada. Eu não vou nem explicar o errado para vocês entenderem o certo. Tá? A regra básica de contagens de grau vem da seguinte forma. Vamos lá. Não é? Nos termos do Código Civil, não é? Ele é simples. Porque, perdão, há um artigo que explica como é que faz isso. E como funciona esse artigo, pessoal? Ele está aqui para nós da seguinte forma. Nós temos 2 formas de contar graus. 2. Primeiro, nós temos que contar grau na linha reta. E na linha reta é fácil. É só verificar o número de gerações, encontrando sempre o ascendente comum. Então é simples. Quer ver o exemplo? Na primeira situação, ela vem da seguinte forma. Né? Eu para o meu filho, 1 grau. Eu para o meu filho, para o meu neto, 2º grau. Eu para o meu filho, para o meu bisneto, nós temos 3º grau. Então, e para subir, César? Também é fácil. Eu para o meu pai, 1º grau. Eu para o meu avô, 2º grau. Então, há contagens de graus na linha reta ascendente e descendente vai de acordo com as gerações. Esse é o ponto. Não pode ter dúvida quanto a isso. Então, isso é muito tranquilo. Agora, o pau fecha na colateral. Né? Por que o pau fecha na colateral? Porque na colateral é também feita essa forma de contagem. Só que aí vem uma observação. Fiquem muito atentos a isso. Eu já vou fazer um desenho e vocês vão entender. Tá? Para fazer contagens de graus na linha colateral, eu preciso obrigatoriamente subir para depois descer. Este é o erro. Meu querido Zé Lamour, as pessoas costumam contar graus de forma horizontal. Isso está errado. Qual que é o erro na contagem de graus? Simples. As pessoas acreditam que os graus de parentesco entre eu e o meu irmão, por exemplo, é somente uma situação horizontal e seria irmão de 1º grau. Isso está errado. Está errado. Você precisa encontrar o ascendente comum para depois descer e encontrar ele. Então, seu irmão, por incrível que pareça, é irmão colateral de 2º grau. Não pode confundir. Poxa, professor, estou com dificuldade de visualização. Já vamos. Já vamos. Então, você sempre sobe para depois descer. Vocês vão verificar que não existe este negócio de primo de 3º grau. Não existe. Primo de 3º grau não existe para efeitos de direito. É aquele errinho que nós falamos do direito canônico que continua sendo repetido de forma incessante. Bem, César, e a última regra, essa é uma regra maravilhosa, né? A última regra se chama presunção de afetividade. Né? E esta presunção de afetividade, a lei dá, não é? A lei dá, fica gravada, Ana, a lei dá a resposta. Qual é? Engraçado que a lei se baseia numa certa afetividade
e sendo assim, ele afasta alguns dos herdeiros em detrimento de outros. Então, como isso funciona, César? Há uma existência clara e lídima de que, se você não disse, a lei vai dizer para vocês o quê? Que você gosta de alguns herdeiros em detrimento dos outros. Vou repetir isso para vocês. Olha só o que eu coloquei aqui. Duas regras importantes. Se você não faz testamento, a lei parte do princípio que você gosta mais de um do que de outros. Então, este é um ponto importante que eu queria colocar aqui para vocês. Então, o que a lei diz? A classe mais remota é afastada pela classe mais remota, mais próxima. Da mesma forma que, como regra geral, o herdeiro mais próximo afasta o mais remoto. Estes são alguns dos conceitos importantes que nós temos aqui. E agora, porque eu sei que vocês devem estar pedindo isso, a mente de vocês, e eu vou mostrar isso para vocês, porque isso é importantíssimo para efeitos de construção para vocês. Eu vou mostrar como nós resolvemos essas questões sucessórias. Então, calma lá, que eu vou fazer o espelhamento de uma tela lá para vocês, para ver se a gente consegue nos ajudar. Pronto. Vamos lá. Todos estão vendo essa tela? Sim. Sim, professor. Sim. Agora nós vamos para o jogo, pessoal. Agora nós vamos para o jogo. Vocês estão aí com praticamente todos os seus herdeiros que podem ter direitos sucessórios. Então, este desenho aqui é importantíssimo para efeitos de sucessões. Então, pessoal, Daniela, Vanessa, Ruberley, o que eu quero mostrar para vocês? Somente estão faltando aqui nesse desenho o cônjuge e o companheiro, porque ele seria o de terceira classe. Eu acho que eu vou tentar fazer melhor, quer ver? Para a gente poder dar uns risquinhos aqui. Deixa eu fazer uma outra coisa. Aí a gente vai tentar fazer algo que eu vou poder desenhar em cima. Print screen, Ctrl screen, beleza. Porque aí eu vou poder desenhar em cima, calma lá. Paint. Não é esse não, calma lá. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Paint. Deixa eu tirar isso daqui. Agora acho que vai ficar bom. Vamos ver. Aqui eu já vou deixar vocês tirarem as suas dúvidas no momento em que vai ser importante. Compartilhar. Pronto. Vamos ver se vai. Fechou. Olha só, gente. Primeiro ponto importante que eu quero mostrar para vocês. Tá? Primeira coisa. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. O falecido pode ter cônjuge ou pode ter companheiro. Essas são as duas figuras que estão aqui conosco. Deixa eu ver se eu coloco um pouquinho mais grossa essa caneta aqui. Acho que vai dar aqui. Cônjuge ou companheiro. Fechou. Deixa eu ver aqui agora. Isso, cônjuge ou companheiro. Esses são seus parentes. Fechou. Quem são chamados primeiro para herdar? Primeiro são sempre os descendentes. Eles são sempre os primeiros a herdar. Logo depois, deixa eu ver aqui se está todo mundo comigo, porque, beleza. Logo depois, pessoal, eu vou obrigatoriamente para os ascendentes do decujus. Então prestem atenção, porque aqui é sensível. Quem são chamados logo depois para herdar? Deixa eu até mudar aqui, ó. Falecido está aqui, certo, pessoal? Então, nós vamos subir, ó. Mãe, eu coloquei mãe e pai só por uma questão clássica, mas podem ser duas mães, dois pais, por conta das novas construções.
E aí depois nós vamos ter, olha aqui, todas essas pessoas vindo herdar. Beleza, César? Então, estes são os seus herdeiros na linha reta ascendente. Fechou. Logo depois, nós temos a figura de quem? Nós temos a figura do cônjuge e do companheiro. Então, estes vêm primeiro, estes vêm segundo. César, mas eventualmente, se eu tiver cônjuge e companheiro, ele pode vir em algumas situações herdar em conjunto com os primeiros, e eles sempre virão em conjunto com os segundos. Ah, César, só está faltando o último. Se eu não tiver descendente, que vem primeiro, ascendente, cônjuge, companheiro, e aí eu não tiver essas figuras, aí nós vamos para os últimos. Os últimos estão aqui, que são basicamente estas figuras aqui, ó. Ó, que eu vou puxar o irmão, hein? Ó, eu puxando o irmão. Puxei o irmão e eu estou com o tio-avô. E eu já explico isso para vocês. Porque estes daqui são os colaterais, pessoal. Estes são os colaterais. Então, eu preciso primeiro subir para depois descer. Então, esses são os colaterais. Então, qual que é a ordem, César? Primeiro, segundo, terceiro. E se eventualmente eu não tiver nenhum desses players, aí sim eu chamo o quarto e último deles. Esse desenho é muito importante. César, só está faltando uma única coisa que eu eventualmente não entendi ou que vocês não tenham entendido. Vamos lá comigo, tá? É o último ponto importante. César, vamos contar os graus, porque eu estava com uma certa dúvida. Eu vi que vocês estavam com uma certa dúvida nisso. Como que eu conto o grau? Os graus já estão aqui. Tá vendo que eu coloquei os graus para vocês? Então, a mágica nos descendentes não há. Porque, ó, do falecido, eu vou para o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e o último é o quarto grau. Então, para descer é fácil. E para subir, igualmente fácil, ó. Falecido. E do falecido, sobe para o primeiro grau. Aí você sobe obrigatoriamente para o segundo grau. Subimos. Subir para o terceiro grau. E o último grau que nós temos, apesar de eu já ter dito para vocês que é infinito, porque nós não passamos 4 gerações, trisavô. Então, desce 4, sobe 4. E aí nós contamos os graus. César, beleza. Se eu eventualmente falecer, deixar uma filha, ela herda tudo. Se eu falecer, deixar uma filha e um pai, a filha herda tudo, porque além dela ser de primeiro grau, ela eventualmente está aqui dentro, na classe que herda primeiro. Ah, César, eu deixei, por exemplo, uma mãe e um pai e o meu irmão, quem herda tudo? Se vocês forem ver, eu falei que primeiro nós chamamos os ascendentes e tiramos os colaterais. Então, esses dois herdam tudo. César, eu faleci, eu tenho uma sobrinha, e eu tenho um cônjuge e um companheiro. Quem herda tudo? O cônjuge e o companheiro, porque esse aqui está por último, isso é importante. Este é o ponto mais sensível, agora que eu vou falar com vocês. César, como é que se conta graus do falecido na linha colateral? Se contar assim, ó, daqui para cá, vai estar errado. E eu vou jogar a praga do Munra em vocês. Não se conta grau do lado. Se vocês contarem grau do lado, vai estar errado. Primeiro, você sobe para depois descer. Então, vamos subir para depois descer? Deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, saí do decujos, subi pro meu pai e desci. Por isso que é segundo grau. E eu continuo descendo. Por que eu continuo descendo? Porque eu vou do segundo grau para o terceiro grau, que é o meu sobrinho. Ele é seu parente? Sim. De acordo com o Código Civil? Sim. E depois eu vou para o último grau, que é o colateral. Então eu primeiro subo para depois descer. E, César, continuando o movimento aqui, ó, eu vou subir primeiro grau,
segundo grau, que é o meu avô. Aí eu vou para o meu tio. Meu tio é terceiro grau. E meu primo é primo de quarto grau. Não existe primo de terceiro grau. Por que seria de terceiro grau, César? Porque o legislador contava de forma errada para o direito romano. Não é para o direito errado, lá é o certo. Aqui é assim que se conta. E a última situação que nós temos é subindo até o bisavô para você poder descer, né, para o quarto grau, que é nada mais, nada menos o seu tio-avô. Então, César, por exemplo, para poder encerrar o raciocínio, eu tenho uma sobrinha e eu tenho um irmão. Quem herda tudo? Seu irmão. Eu tenho um primo, eu tenho um irmão. E se eu falecer e não tiver mais ninguém, quem leva tudo é o seu irmão. Por quê? O grau mais próximo afasta o grau mais remoto. Esta é a fórmula de se contar. Só um detalhe, pelo amor de Deus. Esse é um ponto importantíssimo, porque isso vocês não podem ficar sem esse conceito. Qual que é o conceito, gente? Vou colocar até em vermelho aqui. Vermelho não, já foi. Vou colocar em laranja. Na linha descendente, é o último conceito, eu vou tirar algumas dúvidas. Eu tenho de uma coisa chamada direito de representação como regra geral. Representação na linha descendente, sim. Ou seja, se eventualmente eu tiver 2 filhos e um neto, e este filho for pré-morto, por exemplo, o neto vai ter direito de herdar por representação junto com o filho. Então ficaria em tese 50% para esse daqui, e 25 e 25, porque aqui seriam 2 netos, porque o direito de representação é regra na linha descendente. Na linha ascendente, não existe direito de representação de jeito nenhum. Não existe. Por quê, César? Se eu tiver, por exemplo, o meu avô vivo e eu tiver a minha mãe, sua mãe herda tudo, seu avô não herda nada. Esta é a regra. E, César, na linha colateral existe direito de representação só em uma situação. Só em uma situação. Qual seria esta situação? Nas demais não existe direito de representação. Na hipótese em que eu tenho o que, César? Um sobrinho que vai herdar no lugar do irmão que é pré-morto. Se não for nessa situação, não existem outras hipóteses de direito de representação. Ufa, 41 minutos de aula cravado. Eu simplesmente expliquei para vocês, basicamente, um semestre inteiro só de parentesco. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu quero mostrar para vocês que vocês precisam conhecer essa racionalidade com todo o cuidado que vocês precisam ter. E aí, Karen, eu vou agora tirar algumas dúvidas pontuais sobre isso, porque a dúvida de um ajuda o outro. Alguém tem alguma dúvida sobre este desenho aqui? Este desenho é fundamental para vocês poderem entender a racionalidade do parentesco por trás da cadeia de sucessão. Só sobe se não tiver alguém para baixo, deixei neta e mãe. Só a neta recebe? Exatamente isso, Bruno. Bruna, se eu tiver uma mãe e uma neta, né, você vai descer e não vai subir. Porque a lei não diz isso. Não diz isso. Não diz isso. Calma, Carlos, vamos comer o boi por bife. Primeiro eu preciso saber parentesco, depois eu preciso saber regime de bens. Não tendo descendentes nem ascendentes, a irmã é herdeira necessária ou pode fazer testamento excluindo o irmão? Priscila, essa pergunta é interessantíssima. Herdeiros necessários somente descendente, ascendente, cônjuge e companheiro. Se eu quiser excluir a irmã da sucessão, eu posso. E sendo assim, eu posso fazer por testamento. Então, essa é uma pergunta importante. A resposta está aí.
tá? Andréia, professor, filho pré-morto, sem filhos... Não, pera lá, aí não sei, não entendi. Professor, filho pré-morto, sem filhos, né? E cônjuge, a mãe herda a parte deste filho? Não... Andréia pergunta, agora eu entendi a pergunta. Se eu sou casado e eu tenho um filho pré-morto e ele não tem herdeiros, me desculpa, esta sucessão vai subir, eventualmente, se eu tiver ascendentes, em concorrência com os cônjuges. Essa pergunta é boa, tá bom? E se eu só deixar esposo sem filhos, vai tudo para o esposo, Daniela. Ela vai ter direito de meação e direito de sucessão. Gabriel, colateral não é herdeiro necessário. É isso aí, Gabriela. A resposta está aqui. Professor, explica de novo o direito de representação da colateral, por favor. Lucas, só explico. Somente existe uma única forma de direito de representação na linha colateral. Se eventualmente, Lucas, você falecer e o seu irmão for pré-morto, se você falecer e o seu irmão for pré-morto, o seu sobrinho herda como se fosse ele. E acho que não tem uma forma mais simples de explicar isso. Agora, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo, outro exemplo, tá? Se, por exemplo, você tiver o seu tio e o seu primo, ok? O seu tio e o seu primo, e eventualmente, né, o seu tio for pré-morto e ele concorrer com o seu irmão, não existe direito de representação. Seu irmão vai levar tudo. Ficou claro para você, Lucas? Não existe direito de representação na linha colateral. Só a não ser na situação a não ser na situação em que nós temos aí a construção do irmão com o sobrinho, tá bom? Professor, sou eu, Lucas. Desculpa ligar o áudio. Esse direito de representação que o doutor está explicando é somente se tiver dois irmãos, né? Aí, por exemplo, o meu sobrinho herda junto com o outro irmão vivo. Exatamente. É isso aí. Ou se não tiver ninguém, porque o que acontece, Lucas? A resposta é boa também. Mas é o seguinte, por exemplo, né? E se eu tivesse um irmão e tivesse um sobrinho, né? Esses dois sobrinhos vão herdar. O meu sobrinho, por exemplo, herdaria em concorrência de terceiro grau com o tio? A gente pode ir complicando. A resposta é não, porque a qualidade dele seria, segundo o meu humilde ver, de irmão, e afastaria o tio ainda que ele fosse de mesma classe, entendeu? Entendi. Porque ele está recebendo pelo meu irmão, e o meu Não. tio, como o meu irmão seria segundo grau, né? Não, desculpa. Isso, segundo grau, e o tio terceiro. Isso. Entendi. Na linha colateral, o início da linha descendente, no caso de representação, é apenas com sobrinho pré-irmão morto? Não, é só no caso, Luciano, só no caso do irmão. Sobrinho neto e sobrinho não existe esse direito de representação. Doutora Patrícia, questão dos interditados, a representação, não muda nada. Pessoa interditada é exatamente esse caminho. Professor, praticamente o Código Civil, quando dispõe de sucessão, faz vezes a um testamento, né? Zela, amor, só vamos ter testamento nos casos em que for possível essa disposição testamentária, tá bom? Quando tem esposa, não tem filhos, não sobe para os ascendentes que está vivo, não sobe, Natália. Não sobe, não vai subir, desce e fica nele. Que situação o companheiro sem formalização, como é que fica? José vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para posterior habilitação. Carol, a aula fica gravada, explicação Camila. O pai e mãe falecem primeiro, depois o filho falece, deixando duas... eu vou ter que... A VBS, eu vou ter que ler com calma isso aí, porque eu tenho que verificar se essa é a racionalidade por trás. Depois você me manda uma mensagem em particular que eu vejo isso, tá bom? Professor, não consegui entender. Eu sou casada, tenho filho pré-morto. Ele não teve filhos. O cônjuge herda em concorrência com os ascendentes? Como regra geral, herda sim, Lara. Se eu não tiver descendentes e tiver ascendente em concorrência com o cônjuge, vai herdar sim. Tá bom? Haverá disponibilização desse desenho no material da plataforma? Vai estar gravado na aula, Cláudia, vai ficar por aí. As primeiras declarações, elenco pré-morto, nas primeiras declarações, elenco pré-morto e os filhos de representação. Ou elenco diretamente nos filhos do pré-morto. Daniela, nas primeiras declarações você tem que fazer, pelo menos, a formação da partilha. Eu gosto de usar isso. Quando nós temos situações difíceis, Daniela, eu coloco esse desenho na petição inicial.
na petição inicial penal, nas primeiras declarações, porque isso ajuda o juiz, muitas das vezes, a analisar o caso concreto. Casal sem filhos, ambos sem cônjuge, anjo sem cônjuge, sem irmãos, o marido, por exemplo, não se dá com o pai, pode fazer um testamento para afastar o pai, ficar somente com a esposa? Não, ele é herdeiro necessário, 50% tem que ficar para ele. Por favor, os irmãos somente por parte de um dos genitores são colaterais, são meio-irmãos, Joana. Então, tem que verificar quem foi que faleceu para saber se ele é herdeiro, mas como regra geral, ele é meio-irmão. Professor falecido divorciado com 2 filhos, pré-morto, sem filhos, a esposa herda no lugar desse filho, eu tenho que verificar com um pouco mais de calma, Lucas, para poder tentar entender o que aconteceu aí. Se não encontrar ninguém vivo até o 4º grau, a herança vai para o Estado? Queridíssimo Luciano, ela vai ser devolvida ao município ou ao Distrito Federal. É isso que diz aqui para nós, tá bom? O cônjuge casado em comunhão parcial é indigno nos termos, e é indigno nos termos do artigo, concorre como herdeiro? Não. Se ele foi declarado indigno, ele não concorre, Sônia. Tá, calma aí que a gente tem que começar a parar que eu tenho que voltar para aula. Professor, só uma pergunta. Somos só eu e a minha mãe. Meu pai faleceu. Temos que fazer inventário extrajudicial? Se eu renunciar a tudo, minha filha do futuro não terá direito a nada se você renunciar nada. Caroline, quando existe renúncia, não existe direito de representação. A sucessão não vai. O testamento serviria para direcionar os bens da pessoa para salvar o município? É perfeito esse caminho, Amanda. O testamento faz com que, eventualmente, esses direitos não vá para lá, tá? Vá para quem, eventualmente, o deixou. A mulher faleceu, deixou 2 filhos e tem uma mãe. Mulher faleceu, deixou 2 filhos e tem uma mãe ainda. O imóvel estava em nome dela. Está escrito que... Caroline, usufruto a gente vê depois. Se você quiser, depois você me manda uma mensagem à parte e a gente conversa. Já existe entendimento consolidado sobre o companheiro ser herdeiro necessário? Sheila, essa resposta eu posso dar. Sim, firmíssimo. O STJ já falou várias vezes nesse sentido. Irmão literal no caso. Já entendi. Beleza, deu. Já deu para responder quase tudo por aqui. E assim, as que eu não preciso analisar a documentação e ver, ou pelo menos ter uma reflexão melhor, é basicamente isso. Então, estamos todos tranquilos até aqui, pessoal? Fechou. Legal, pessoal. Legal. Vamos para o segundo conceito importante, tá? Vou parar e vou encerrar aqui o compartilhamento. Segundo conceito importante, tá? Joana, depois a gente conversa com calma sobre isso daqui, que eu tenho que fazer cálculo, eu demoraria um pouquinho para responder. No finalzinho a gente conversa, tá bom? É complicado mesmo, tá? Marcos, só para poder encerrar o raciocínio, é assim, direito sucessório é um termo super difícil e técnico, tá bom? Difícil e técnico. É a mesma coisa que muitas vezes ler bula de remédio. Ninguém está preocupado quando vai fazer a bula de remédio, meu queridíssimo Marcos, se as pessoas estão entendendo. Nós temos que ser técnicos. Então, a técnica aqui pega um pouco difícil nesse sentido. Mas estamos juntos, Marcão. Vamos lá. Vamos passar para o segundo passo importante. Para saber direito sucessório, nós precisamos ter um outro conceito importantíssimo, pessoal. Regime de bens. Regime de bens. Quais são as modalidades de regime de bens que nós temos, pessoal? Tem que saber isso aí. Não tem jeito. Então, nós temos quais? O regime legal. Regime da comunhão parcial de bens. Segura um pouquinho no chat, pessoal, para que eu consiga colocar todos os regimes e o pessoal consiga anotar. Anne, olha só. Este regime é o seguinte. Como regra geral, os bens anteriores não se comunicam. Bens posteriores se comunicam. Então, primeiro regime de bens, regime da comunhão parcial de bens. Bens anteriores são bens particulares e bens posteriores se comunicam. Segunda modalidade, regime, eu vou copiando e colando aqui para a gente não perder o raciocínio. Calma aí.
regime, na linha de baixo, regime da comunhão universal de bens. O regime da comunhão universal de bens não importa. O que anteriormente nós tínhamos era nosso. Agora, no regime da comunhão universal de bens, todos os bens passam a ser nossos, no passado e no presente. Então, esta é a segunda modalidade de regime de bens. Então, essa também é bem tranquila. Terceira modalidade de regime de bens. Essa é a que é a mais chata de todas. Qual seria, César? Regime da participação final nos aquestos. São pouquíssimas pessoas que são casadas pelo regime da participação final nos aquestos. Este regime, pessoal, ele é muito, muito, muito sensível. Por quê? Porque ele é o que eu chamo do regime da nota fiscal, da integralização do capital social. Na prática, o que acontece nessa modalidade de regimes, Anne? No final do casamento, eu vou ter um regime da separação. Aí vamos pensar que a Anne, por exemplo, se casou com o Lucas. A Anne gastou 70% para comprar coisas para ambos. Ela tem o comprovante desse 70% e o Lucas somente 30%. Nesse caso, quando houver a separação, a participação final nos aquestos, Anne fica com 70% e regime da participação final nos aquestos. E o Lucas fica com 30%. Então, regime da comunhão parcial de bens, regime da comunhão parcial de bens, regime da participação final nos aquestos. Esta é a terceira modalidade que nós temos aqui. Quarta modalidade, regime da separação. Só que aqui, pessoal, nós temos duas modalidades diferentes. O regime da separação obrigatória, aquela que decorre da lei, e o regime da separação convencional. E aí tem uma coisa, Suelen, muito importante aqui para nós. De um lado, o regime da separação, que ela é tida como obrigatória, ela decorre da lei. Ou seja, é uma sanção legal. E a lei diz que você deve estar casado por essa modalidade de regime de bens. Enquanto na convencional, eu escolho. Em tese, pessoal, nada se comunica. Nada se comunica. Você não pode ter nenhum tipo de confusão nesse exato sentido, porque, na verdade, elas são situações diferentes. Tudo bem, pessoal? Esse é um ponto importantíssimo aqui para nós e a gente tem que tomar muito cuidado com essa respectiva construção. Então, saber as modalidades de regime de bens, de verdade, pessoal, é conhecer nada mais, nada menos, a ideia lídima e clara de que, 2 pontos, esta é uma máxima que vocês não podem nunca mais esquecer. Não pode esquecer. Porque se você esquecer, gente, vai dar ruim nesse exato sentido. Qual que é a máxima? Eu estou procurando aqui, né? Um ponto importantíssimo para vocês, né? Sempre vocês têm que discutir ou distinguir meação da sucessão. Meação da sucessão. E como regra geral, onde há meação, não há sucessão. Este é um erro muito, muito, muito comum, Ana. Muito comum, Natália. Não podemos confundir a bendita da meação com a sucessão. Porque não há sucessão sobre meação. Onde quando nós temos concorrência sucessória nesse sentido, não é? Nós temos uma situação lídima e clara, como a luz do sol, que, 2 pontos, se eu errar nesse sentido, nós vamos ter aí cobranças, por exemplo, Silmara, de ITCMD, por exemplo, onde não existe. ITCMD é somente sobre o que vai ser objeto de sucessão, e não de meação. Então,
tem impactos tributários nesse sentido. E fique tranquilo, Silmara, ninguém é obrigado a acertar tudo. Eu mesmo continuo errando e vou continuar errando, né? Por conta disso. Então, é um ponto importante. Alguma dúvida específica sobre regime de bens? Porque o regime de bens, em algumas situações, vai dar ruim lá na nossa questão, nos nossos próximos passos. Tranquilo quanto os regimes de bens? Beleza. Agora, queria saber um pouco mais sobre os aquestos. Explico. Camila, falo também. Falo. Porque essas são dúvidas legais aqui. Queria saber sobre os aquestos. Camila, é simples. A participação final nos aquestos foi feito para quem é muito organizado. E, na verdade, um casal de empresários. Eu gosto do regime da participação final nos aquestos, Camila, mas no Brasil ela não corresponde à realidade social. O regime da participação final nos aquestos, se eu tiver 2 empresários e os bens serem particulares, e muitas das vezes isso até que é importante, Camila, por quê? Porque você não quer envolver empresas, não quer envolver questão patrimonial em vida e etc e tal. Então você casa por isso. E tudo que eles forem comprar vai ser partilhado, né? E partilhado literalmente falando, o que cada um contribuiu. Por que eu não gosto muito dessa modalidade de regime, Camila? Porque no Brasil nós temos, em sua grande maioria das pessoas, uma situação nítida e clara, 2 pontos, de um provedor econômico e um provedor do lar. E eu tenho muito tranquilo na minha cabeça que ambas as funções são terríveis, né? O provedor do lar ainda tem a crítica que quem sabe que o trabalho doméstico é um inferno, tem aquela tríade, né? Professor, o que você acha do trabalho doméstico? Assim, primeiro, não acaba nunca, não é remunerado, não acaba nunca, não é remunerado e não, na verdade, não é reconhecido. Então, vejam como é ruim, como seria ruim essas 3 construções. Então, no Brasil, quando você tem um provedor econômico e outro do lar, ele não traz dinheiro para dentro de casa, né? Por isso que eu coloco entre aspas, porque ele está ali para poder auxiliar para que o outro, de certa forma, faça contribuição econômica. Então, nesse caso, Camila, nessas modalidades, para mim, essa situação de regime de bens não funciona de uma forma boa para nós, né? Outro ponto importante, né? Nós temos uma situação, que é o segundo ponto, né? Que é a ideia para falar sobre a separação total ou legal, né? A separação convencional, que é essa que vem da vontade das partes, ela é tranquila, então ela vem por meio de um contrato. A legal, a lei determina. Então, se a pessoa for se casar, ela não tiver feito partilha, artigo 1641, ela for se casar, fazer partilha anterior e etc, etc, você tem uma situação que ele deve obrigatoriamente se casar por essa modalidade de regime de bens, tá? A união estável tem caráter de regime da comunhão parcial de bens. Sim. Existem casos em que isso pode ser alterado, não só pode quanto deve, Gabriela. Você pode fazer por meio de instrumento particular, que nós chamamos de contrato de convivência, e eventualmente ter essa respectiva construção. Com o companheiro com escritura pública de união estável falece, a companheira possui uma filha, sendo que a falecida somente possuía bens particulares. Ele concorre na sucessão da filha? Concorre onde há sucessão, não há meação. Vanessa, vai ter direito a sucessões, sim. O IPCMD incide apenas sobre sucessão? Marco Pinheiro, sim, porque no condomínio já era metade da pessoa, não há nem transferência nesse sentido. A separação legal e parcial, qual a diferença da sucessão? Basicamente nenhuma, Ricardo, em tese nenhuma, mesmo porque não existe na legislação, Ricardo, nenhum nome separação total. Ou ela é legal, ou ela é convencional, tá bom? O ITCMD em isenção é sobre o valor integral do bem? Não entendi, assim, se é sobre o valor integral do bem, mas depois a gente conversa, Cláudia. Os aquestos, podemos falar que seria o próprio dos grandes
seria próprio para as grandes fortunas? Não necessariamente, mais para um casal de empresários, tá? Deixa eu ver aqui, mais para um casal de empresários, não necessariamente para grandes fortunas. Verdade, professor, fica esse provedor do lar. Ruberley, o regime da participação final nos aquestos convencional não precisa constar impacto nupcial? Qualquer modalidade de regime de bens que não seja o regime da separação, regime da comunhão parcial de bens, precisa de pacto. Esse é um ponto. E pós-morte, pode-se pedir reconhecimento da sucessão? Pode. É comum você ter ações pedindo reconhecimento de união estável. Ótimo. Ei, sua companheira que vive em regime de separação legal, enquanto permanecer nesse estado, não será herdeira em concorrência com os herdeiros com os necessários? Será herdeira sim. Simone, separar regime de bens, Simone, é uma coisa. Ser herdeiro é outra. Essa é uma grande e velha briga nesse sentido, tá bom? Professor, esse é um ponto, sim. Ticiane, eu estou, de certa forma, direcionando os julgados dos superiores nesse sentido. Então, quando eu falo que alguma coisa assim é assado, a gente está levando em consideração esses elementos. Bom, já não dá mais, chega. Senão eu não termino a aula. Vamos fazer agora a última parte da nossa aula. Né? Essa última parte da nossa aula, pessoal, ela vem num jogo de perguntas e respostas. Né? Esse é o ponto que eu quero conversar com vocês. Por que um jogo de perguntas e respostas, César? Porque quando a pessoa for no seu escritório, vou repetir, Suelen, quando a pessoa for no seu escritório, eu quero que você faça essas perguntas para eles. Então, na verdade, nada mais, nada menos do que eu gosto de chamar assim, a organização da entrevista com o cliente para saber se eventualmente nós estamos diante de uma construção de direito sucessório ou não. Tá? Então, vamos para essa última parte que nós temos aqui. Eu vou colocar todas as perguntas para vocês. Tá? Eu vou colocar todas as perguntas para vocês. E a resposta, como regra geral, vem da lei. Então, primeiro estudamos parentesco. Segundo, nós estudamos regime de bens, e vocês vão entender o motivo agora. Terceiro e último passo, entrevista. Primeira pergunta que você tem que fazer quando alguém vem no seu escritório e quer de verdade perguntar se tem direito sucessório ou não. Primeiro passo, primeira dúvida é perguntar: César, o cônjuge, e sempre coloquem a palavra cônjuge e companheiro, para efeitos sucessórios hoje, o cônjuge e o companheiro, por mais que eu não concorde, isso é um problema meu, eles têm direitos sucessórios idênticos. Então, primeira pergunta, o cônjuge herda nos bens deixados pelo falecido? Tá? Primeira pergunta, o cônjuge herda nos bens deixados pelo falecido? Calma. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo nós aqui, pessoal, para vocês conseguirem colocar as perguntas e as respostas, depois eu deixo vocês escreverem. Vamos não colocar nada no chat, porque agora é um ponto importante para a gente deixar pergunta e resposta juntas, hein? Então, primeira pergunta. O cônjuge herda nos bens deixados, o cônjuge e o companheiro nos bens deixados pelos falecidos? A resposta vai vir na lei, pessoal. Então, vou colocar de novo. Artigo 1830. Segura a pergunta, gente. Segura a pergunta agora. Segura a pergunta. Responde depois. Resposta. Quando o seu cliente for no seu escritório e você perguntar para ele se o cônjuge herda ou não, você tem que conhecer o artigo 1830. O artigo 1830, ele tem uma redação muito difícil, porque ele vai dizer para nós o seguinte, pessoal, abre aspas.
Somente é reconhecido o direito sucessório do cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente nem separados de fato há mais de 2 anos, salvo se prova, nesse caso, a convivência se tornar impossível por culpa do sobrevivente. Vamos lá. Anê, passa a ter direito sucessório o cônjuge e o companheiro? E essa primeira pergunta é importantíssima, porque, como regra geral, ele vai ser herdeiro, ou em concorrência com o descendente, ou em concorrência com o ascendente, ou ele levando tudo. Quando você faz essa pergunta, o cônjuge herda os bens deixados pelo falecido, você quer saber se ele vai vir ou não. Então, eu vou dar a resposta mais simples do que o do artigo. Eu diria o seguinte: se ele responder somente isso daqui, ó, vou colocar aqui para vocês. Se ele responder que, 2 pontos, o cônjuge não estava separado judicialmente, ou não estava separado de fato, ele é herdeiro. Então, a primeira pergunta é importantíssima. Porque se ele estava separado de fato ou de direito, ele não é herdeiro. Então você tira ele da frente e nós vamos para os filhos. Agora, se eventualmente ele não estava separado de fato e não estava separado de direito, esse é um ponto interessante, se ele não estava separado de fato e não estava separado de direito, ele é herdeiro. E lembrem-se da segunda regra. Ele vai vir à sucessão e vai herdar? Resposta sim. A resposta é sim. E aí vem a próxima pergunta, que é super difícil de responder, e este é o ponto de atenção nesse sentido, tá? Professor César, Zé Lamur, segura. É a lei, tá? Segunda pergunta, e a resposta também está na lei. Sendo a resposta acima positiva, ele não estando separado de fato, ele não estando separado de direito, ele vai dividir a herança? Resposta. Isso você tem que ter no seu checklist aí. O artigo 1829 vai dizer para nós. Sendo a resposta acima positiva, ou seja, ele não estava separado de fato, ele não estava separado de direito, ele vai ter direito de herança, aí que vem aquele negócio. Cuidado com a ameação, pois. Cuidado com a ameação, pois, conforme referido artigo, 2 pontos, onde a ameação não há sucessão. Então, eu estou colocando para vocês aqui onde há ameação, não há sucessão. Vejam o que a lei diz. E a lei vai colocar algumas situações bem delicadas aqui para nós. Vamos lá. Resposta da lei. Então, da segunda pergunta. Ele diz, basicamente, o seguinte: a sucessão legítima difere-se da seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Ele fala salvo, que aí vem o salvo. Salvo. Então, não herda. Não herda. Vírgula. Em qual regime? Ele vai colocar aqui, salvo se casado pelo regime da comunhão universal de bens. Regime da comunhão universal de bens. Vou colocar bonitinho aqui para vocês. Por que, César, no regime da comunhão universal de bens, não? É claro, gente.
Por que que ele não herda nessa modalidade? Ele não herda porque ele já tem direito de meação de tudo. Se ele tiver direito de meação de tudo, ele vai ter muita sucessão. Então, pense nesse monte mora aqui, ó. Se é regime da comunhão universal de bens e eu fatiar no meio, ele já fica com muito, o resto vai para os herdeiros. B. A lei está dizendo isso, não sou eu. Salvo se casado pelo regime da comunhão parcial de bens ou da separação obrigatória de bens. Então, não herda no regime da separação. Quando você coloca aqui regime da separação obrigatória, lembrem do regime da separação legal, tá? Por que no regime da separação legal de bens? Esse é um ponto muito sensível aqui. Vocês precisam entender que no regime da separação legal, pessoal, no regime da separação legal, há uma discussão muito grande se os bens acabam se juntando. E tem a súmula 308 do STF, que em algumas situações ele diz que haverá conjugação. Ou seja, em algumas situações excepcionais, vai haver comunicação de bens e haverá meação, e onde há meação, não há sucessão. Então, calma que eu já explico isso, se vocês tiverem dúvida, já já. Próxima situação. Letra... calma aí. Perdão, súmula 377. Eu falei 308, mas é 377 do STF. Isso. Próxima situação. Então, letra C. Então, a lei está excluindo mais uma outra modalidade. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Letra C. Se no regime da comunhão parcial de bens, regime da comunhão parcial de bens, se no regime da comunhão parcial de bens, não ter bens particulares. É claro, porque se ele tiver bens, somente bens que são tidos como bens comuns, onde há ameação, não há direito de sucessão. Nas outras modalidades, o herdeiro herda em conjunto? Herda. Então, este é o ponto que nós temos aqui, gente. Vocês precisam entender de que onde há ameação, não há sucessão. E essa segunda pergunta é importantíssima no seu checklist. O cara bateu no seu escritório, você vai ter que saber primeiro quem são os parentes. Parentesco. Bateu no seu escritório, questão número 2, vai ter que saber regime de bens. Porque se ele concorrer com descendentes, vocês precisam saber regime de bens. Não tem jeito. Exatamente. Então, primeira pergunta, eu vou colocar aqui de novo. Primeira pergunta, eu vou colocar aqui de novo. Só pergunta. Primeira pergunta. O cônjuge herda com os bens deixados pelo falecido? Resposta no artigo 1830. Segunda pergunta. Sendo a resposta sim afirmativa, sendo a resposta sim afirmativa, né, segunda pergunta, letra B. O cônjuge dividirá a herança com os descendentes? Pessoal, segura um pouco na lista, segura um pouco aí nas perguntas no chat. Segura as perguntas no chat. Sendo a resposta acima positiva, a segunda pergunta é: o cônjuge dividirá a herança com os descendentes? Resposta: artigo 1229. Beleza. Terceira pergunta nesta mesma ordem. E a resposta também está na lei. César, caso ele tenha direito de concorrer com os descendentes, quanto ele herda? Tá vendo quando alguém pergunta para mim, tem direito, não tem direito, 1, 2 avos, não sei que lá quantos avos? A resposta vai passando em vários ICs. E a lei responde para nós. Artigo 1832.
Em concorrência com descendente, cabe ao cônjuge um quinhão igual e nunca poderá ser menor a quarta parte da herança se for ascendente de todos eles. Então, Anne, é o seguinte, eu tenho um imóvel com 100. Eu sou casado, por exemplo, pelo regime da comunhão universal de bens. Eu tiro 50 e o resto vai para os herdeiros. Beleza. Anne, você é simples assim. Você, antes de se casar, você tinha um imóvel e não construiu mais nada. Belo casamento, né? Não construiu mais nada no casamento. Aí, você tem uma casa. Nesta casa, não haverá direito de meação. Você é casada e tem um filho. Como é que vai ficar essa sucessão? Se você tem direito a um quinhão igual, 50% de sucessão para você e o que, César? 50% para o seu filho. E se eventualmente eu tivesse 2 filhos? Aí eu vou colocar 33, 33, 33 para você, 33, 33 para o seu filho, 33, 33 para o outro filho. Ah, e se fossem 3 filhos? Aí 25% para cada um. É assim que funciona. Então, como regra geral, este é o ponto que eu coloco aqui para nós. Beleza, gente? Então, vamos dar sequência lógica nesse jogo de perguntas e respostas. Então, já foram 3 perguntas, tá? Então, a quarta pergunta para você perguntar para o seu cliente quando ele bater, para ele bater no seu escritório. Né? Qual seria a quarta pergunta aqui para nós? Simples. Quarta pergunta. Não havendo descendentes, 2 pontos, o cônjuge herda com ascendentes? Ponto de interrogação. A pergunta que eu quero colocar para vocês aqui, né? Essa é a primeira pergunta. Então, César, se eu não tiver descendentes, já entendi, e eventualmente, né, se eu não tiver ascendentes, o cônjuge herda em conjunto com os ascendentes, a resposta vai estar no artigo 1829, inciso 2. O artigo 1829, inciso 2, diz que, 2 pontos, de uma forma muito tranquila, pessoal, não tendo descendente, o ascendente herda em conjunto. Herda em conjunto. E aí acabou. Né? E aí acabou. E pergunto ainda mais, César, qual é o regime de bens? Porque para descer é um inferno. Para descer é um inferno. E para subir, não é? E para subir, haverá a mesma regra? Não é? Pergunta, eu tenho que saber regime de bens? A resposta é não. A resposta é não. Não importa. Ele vai herdar os bens que, de certa forma, estarão ali à disposição para efeitos de sucessão. Então, por exemplo, eu vou ter que tirar a meação e no resto que sobrar, independentemente do regime de bens, você simplesmente sobe com a sucessão. Não há o que seja feito. Então, mesmo que seja pelo regime da separação obrigatória, se tiver bens em nome do decujus, ele vai vir para vir na sucessão. Tá? Ah, professor, mas aí, já que vai subir, né, quanto que haverá a concorrência com o ascendente? Porque aqui, Natália, Nelly e Lucas, não existe aquela proteção, mais forte nesse caso, para os filhos. Aqui, o que de certa forma que se protege é muito mais os interesses, Natália, do cônjuge, para poder deixar ele com mais condição e com mais patrimônio.
Então, não importa se tem meação ou se tem sucessão, nesse caso, ele sempre vai ter direito sucessório e sempre vai concorrer. E qual seria a próxima pergunta aqui para nós, pessoal? Qual seria a próxima pergunta? A próxima pergunta, então, já sabendo que ele vai vir, né? E nas suas perguntas para os seus clientes, você vai colocar esse questionamento: qual é o quinhão que ele concorre, então, com o ascendente? A lei está dando a resposta mais uma vez. Né? A lei está dando uma resposta mais uma vez. Gente, segura, que eu vou tirar todas as dúvidas. Segura. A gente tem que entender qual que é o checklist para vocês ficarem tranquilos. Então, isso, Douglas, obrigado. Fica tranquilo, eu já vou responder tudo. Tá? Vou recapitular. Isso. Calma aí. Eu não queria precisar travar o chat. Vamos colocar as perguntas com calma aqui. Então vamos lá. Calma aí, que eu vou colocar todas as perguntas de novo. Primeira. Então vamos copiar e colar aqui as perguntas. 1, 2, 3, está aqui. Eu vou ter que travar o chat, calma aí. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Calma aí. Segura, gente, por favor. Isso, obrigado, gente. Fechou. Ótimo. Primeira situação, nós temos aqui: o cônjuge herda com os bens deixados de devolutivo? Pronto. Sendo a resposta acima positiva, a segunda pergunta é: o cônjuge dividirá a herança com os descendentes falecidos? Perfeito. Sendo a resposta acima positiva, a terceira é: qual o quinhão que ele responderá? Está aqui. Em concorrência com descendentes, e nós temos em concorrência com ascendentes. Beleza. Ótimo. Eu vou fazer melhor. Vamos resolver esse assunto aqui. Agora não tem mais como atrapalhar o chat. Primeira pergunta: o cônjuge herda com os herdeiros do falecido? Artigo 1830, foi a primeira pergunta. Segunda pergunta: sendo a resposta acima afirmativa, né? Qual é exatamente o valor que ele vai dividir com os descendentes do falecido? A resposta está no artigo 1829, ou seja, nós já falamos sobre ela. Terceira pergunta: se a resposta acima for positiva, qual é o quinhão que o cônjuge receberá em concorrência com os descendentes? Resposta: artigo 1832. Essa é uma pergunta que você tem que fazer para o seu cliente, porque ele vai falar o quinhão. Terceira situação: e se o falecido somente deixou ascendentes, cumulativamente com os descendentes? Aí vai vir a pergunta: qual é o quinhão que ele vai receber em concorrência com o ascendente? Aí, esta resposta vai estar no artigo 1837. O que diz o artigo 1837? Ele vai estar aqui embaixo, 1837. Ó. 1837. Concorrendo com os ascendentes em primeiro grau, o cônjuge tocará 1/3 da herança. Caber-lhe-á a metade se houver só um ascendente, se for de primeiro grau. Então, vamos voltar aqui para essa pergunta. Pessoal, este é um ponto muito importante aqui para nós. Se eu te falecer, eu, César, falecer, e eu tiver esposa, nós vamos ter pai e mãe. A lei está dizendo: esposa ou esposo com pai e mãe, nós vamos ter a reserva de 1/3. 1/3. Porque nós somos em 3. Se eventualmente eu somente tiver um pai ou uma mãe, a lei no ascendente está dizendo: você vai ficar com a metade. Ficar com a metade. Por quê? Porque ele está protegendo esse espaço para vocês. Então, este é um ponto importantíssimo da legislação.
Metade? Metade. Esta é exatamente a quarta pergunta que nós temos aqui. Então, César, primeiro DS. DS, qual que tem importância de regime de bens? Tem. Fechou. Subiu, César, tem importância de regime de bens? O artigo 1829 não vai se preocupar com isso. Não vai se preocupar com isso. Ele vai dizer só assim para vocês o seguinte: olha, pessoal, porque eu quero dar meação e sucessão para o meu consorte, eu vou dar, na verdade, meação e depois, eventualmente, sucessão se ficar alguma coisa com eles. Este é o ponto que nós temos aqui. Então, primeiro desce, depois sobe. Ah, professor, e quanto que ele vai ficar? Depende. Tem pai e mãe? 1/3. Não tem pai e mãe? Metade. Veja, minha queridíssima Cláudia e meu queridíssimo Henrique, a sucessão vai ficar muito mais, mas muito mais na mão do cônjuge ou do companheiro nesse caso. Esse é o objetivo da lei. Esse é o objetivo da lei. E a última pergunta, claro, eventualmente a gente pode colocá-la dessa forma, e se porventura o falecido não deixou descendentes e ascendentes, o regime de bens altera esta situação? A resposta é não. Artigo 1838, ele diz aqui, gente, em falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge e ao sobrevivente. Esta é a lei nesse sentido e ela nos ajuda muito a entender esse jogo de perguntas e respostas. Então, César, se eu fosse colocar tudo aqui no chat para vocês copiarem e colarem, que é o que eu vou tentar fazer, que é o que vocês precisam fazer perguntas aos seus clientes quando a gente chegar, e era por isso que eu estava colocando no chat, Cláudia, para vocês copiarem e colarem já essas perguntas, né? Para vocês terem nessa respectiva construção. Eu vou deixar aqui uma parte, então ela vai até aqui, as duas perguntas nesse sentido. E aí, depois disso, eu vou colocar para vocês as demais perguntas para vocês copiarem e colarem e já deixar no seu checklist aí. Já deixar no seu checklist. Né? Vamos ver se eu consigo colocar essa última parte no chat para vocês copiarem e colarem, para já deixar aí isso nesse sentido. Calma, deixa eu tirar isso aqui. Aqui. E por fim, o último ponto de perguntas é a letra E. Escola. Esses jogos de 5 perguntas e respostas, né, ajuda muito vocês na hora que vocês vão atender uma pessoa que tem cônjuge e companheira para efeitos sucessórios. Então, esta construção que nós temos aqui, pessoal, é exatamente o ponto que vai deixar aqui essas informações para vocês, para efeitos de jogos de perguntas e respostas. César, alguém bate no meu escritório. Vejam, estas perguntas que vocês têm que fazer é exatamente o que vocês vão colocar nas primeiras declarações. Então, César, muitas das vezes, Isabela, nós temos outras perguntas que podem ser feitas, né? Denise, chegou alguém e falou assim, ó, não tem descendente, não tem descendente, ascendente, cônjuge. A sucessão vai para quem? Aí vai para os colaterais. Essa é a resposta que você tem que ir para nós, entendeu? Então, estes pontos devem ser estudados com muito carinho e muito cuidado. Só um detalhe, pessoal. Hoje em dia, não há muita diferença, ou nenhuma diferença entre cônjuge e companheiro. Tá? Não há quase nenhuma diferença sucessória entre cônjuge e companheiro. Então, fiquem muito atentos a essa informação na hora que vocês vão atender o cliente de vocês. Porque o cara chega para vocês e fala, olha, professor, olha que interessante aqui, ele está casado, aí você vai verificar que, na verdade, tem uma união estável longeva. E aí o que acontece, Marlene? Você tem que parar muitas das vezes, porque você tem um outro processo para saber se há um reconhecimento ou não da união estável.
E isso dá um trabalho violento, muitas das vezes, né? E, assim, saber quem são os filhos, quem não são os filhos, se é um filho socioafetivo, se não é um filho socioafetivo, se tem bens, se tem bens, por exemplo, de casamentos anteriores, se foi feito partilha anterior, se não foi feito partilha anterior, né? Se há testamento ou se não há testamento, não é? Esse é um ponto muito sensível nesses sentidos. Então, muito cuidado com todas essas informações para efeitos, né, sucessórios, porque estas questões são importantíssimas. Na prática, Wagner, minha queridíssima Anne, como eu trabalho essas informações? Chegou no meu escritório, eu sento, primeira coisa que eu faço, né? Primeira coisa que eu faço, né? Eu pego e vou anotando quem são pelo menos os parentes, porque eu já vou fazendo aquela árvore na cabeça. Já vou fazendo aquela árvore na cabeça. Terminei a árvore entendendo quem são os parentes e dica, 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 dica. Neste caso, anotem os nomes dos parentes. Vai colocando o nome e vai colocando na árvore. Por que, Brenda? Por que, Cícero? Por quê? Simples. Porque parece que o cliente, muitas das vezes, ele acredita que você tem que saber dos parentes dele, como se você já tivesse convivido com ele pro resto da vida. Se você erra nome, ele fica super ofendido. Ai, já falei 3 vezes o nome, você não entendeu. Então, anota. Não é crime nesse momento anotar o nome das pessoas, porque ele vai ficar ofendidíssimo com você. Colocou os nomes, fechou. Você vai descobrir eventualmente, né? Eventualmente, qual é o regime de bens e qual, além de ser o regime de bens, quais seriam, de certa forma, aí, o patrimônio dessa pessoa. Deixa de verdade, né? Deixa de verdade, para verificar o patrimônio depois. As pessoas já estão logo preocupadas com patrimônio. É patrimônio, é patrimônio. Não importa nada o patrimônio. Vou dizer para vocês o motivo no primeiro momento. Vocês não estão, num primeiro momento, vendo partilha. Vocês estão vendo os coeficientes sucessórios. Partilha é outra história, tá? Partilha é falar, você fica com isso, você fica com aquilo, você fica com aquele outro, você fica com a ferradura do voo, com o violino, com o piano. Depois a gente pensa nisso. Mas você tem que ter o macro das informações, porque primeiro a sucessão e depois ajeitar a partilha neste exato sentido. Tudo bem? E olha, quando vocês... Por isso que eu estou falando, gente, vou de certa forma encerrar o raciocínio nesse sentido. Cobrem bem. Porque você acabou de dar a solução para a pessoa de qual é a forma que vai ser a partilha. Depois disso, Denise, Marcos, Ticiane, com todo respeito, qualquer pessoa faz. Porque o mais difícil é entender o que vai para cada um. E você acabou de entregar na mão da pessoa a resposta. Acabou de entregar. Tem muitas das vezes, Denise, uma dúvida aqui, uma dúvida ali, tem coisinhas que a gente não conversa aqui porque não dá tempo, é claro. Mas assim, verticalmente é isso. Este é o ponto que nós temos aqui. Esse é a questão que nós temos aqui para efeitos dessa respectiva construção. Eu corri um pouquinho, pessoal, porque eu queria deixar os últimos minutos para nós aqui, para tirar algumas dúvidas de vocês, porque eu sei que as perguntas vão vir de pancada. Nós estamos com quase 350 pessoas. Eu vou tentar primeiro, então, antes de mais nada. Calma, segura, Marcão, segura emoção, segura, pessoal. Eu quero saber. Eu acho que nós falamos, primeiro momento, de parentesco, foi muito importante. Segundo, nós falamos obrigatoriamente, né? Nós falamos obrigatoriamente de questões relacionadas aos regimes de bem. E terceiro, o jogo de perguntas e respostas. Para encerrar, nos jogos de perguntas e respostas, alguma dúvida? No jogo, só nas perguntas. Depois eu vou para as outras. Eu quero saber, no jogo de perguntas e respostas, o checklist ficou legal? Beleza. Então, gente, matou no peito, resolvido.
Ótimo. Agora vamos tentar responder as perguntas. Ficou um pouco confuso, mas eu coloquei todas as perguntas depois no chat, o Alex. Coloquei tudo no chat, você volta um pouquinho e aí nós vamos começar a colocar cada uma delas. Vamos lá. Otávio, é meu livro de Direito de Família e Sucessões. Então fica um pouco complicado. Ainda mais se eu colocar esse negócio numa aula gravada aqui, meu editor me mata. Esse é o ponto. Né? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o meu livrinho de Direito Civil. Né? Meu livrinho de Direito Civil. Eu, no finalzinho da aula, assim, os likes, quando todo mundo já tiver, então vamos combinar, você e eu, você segura na emoção, eu vou te dar todas as respostas aqui, perguntas e respostas das pessoas. Aí eu coloco para você no finalzinho e a gente resolve isso. Vai ser a última coisa. É o livro de Direito Civil aqui, ó. Direito Civil César Peguini. Deixa eu colocar o livrinho para vocês aqui. Livro. Esse jogo de perguntas e respostas está exatamente neste livro aqui. Deixa eu pegar aqui. Neste daqui. E no outro. Ah, quem quiser mandar mensagens para mim, pessoal, ó, César Peguini, manda lá no Instagram. No Instagram vocês podem mandar. Nós temos aqui o Instagram para poder responder todos por lá. Bem, vamos lá. Vamos tentar responder as perguntas de vocês. Meus caros, para poder encerrar aqui os nossos últimos 20 minutinhos que nós temos. Professor, sobre menção na concorrência com os descendentes, eu não entendi direito. Meação na concorrência com os descendentes. Brenda, você tem que separar o que é meação da sucessão. Então, primeiro, você tem que, de verdade, fazer uma diferenciação entre o quê? Saber se o descendente vai ter direito a tudo ou não. Então, primeiro você tira a meação, porque isso é direito real, é direito de propriedade. E depois, no que for bem particular, como regra geral, os herdeiros vão concorrer numa cota igual. Numa cota igual. Então, o que vai acontecer? Nunca poderá ser uma cota inferior ao quarto. A Bruna colocou aqui embaixo. Então é o seguinte, César, eu faleci, beleza? Eu tenho um filho. Vamos dizer que eu só tinha bem particular, não tinha bem comum. Eu tenho uma casa, eu tenho um filho, 50% da casa para um filho, 50% da casa para cônjuge. Então, cônjuge, 50%. César, eu faleci, só tinha uma casa, era bem particular. Eu tenho 2 filhos, 33, 33, 33. César, eu tenho 3 filhos, 25, 25, 25, cônjuge 25. Aí que vem a regra final, Bruna. Se eu tiver 4 filhos comuns, eu vou ter 25 e a diferença, salvo me engano, de 12 vezes 12 ponto alguma coisa, vão para os demais. Porque ele sempre tem que ficar com um pouco de reserva para ele, a mais. Então, esta é a resposta que nós temos aqui nessa respectiva situação. Se há bens comuns e o falecido deixar bens particulares, haverá meação da herança pelo cônjuge? A resposta é sim, Luciano. Nos bens comuns, essa é a interpretação que você dá. Nos bens comuns, não, ele sai. Mas nos bens particulares, ele não tem direito de meação, mas ele tem direito de sucessão. Então, uma casa bem comum, o carro bem particular. A casa ele vai ter direito de meação e não vai ter direito de sucessão, e no bem particular ele vai ter direito sucessório. É assim que é a regra para isso, segundo o entendimento mais recente do STJ. Se o falecido sem descendente, sem ascendente, sem cônjuge, herdam os sobrinhos, um sobrinho do falecido e a esposa herda, não. Esther, somente o sobrinho, a esposa não é herdeira. Somente o sobrinho, vai ser bem particular de acordo com o Código Civil. Lucas, fiquei com 2 dúvidas. Quanto à representação, o falecido for divorciado, deixa 2 filhos, sendo um pré-morto,
o outro filho sobrevivente recebe tudo? Pergunta. Se eles tiverem herdeiros, né, herdeiros somente da genitora, se for filho da genitora e não do decujus, ele não é herdeiro. Tem que saber assim, de quem ele é filho nesse caso, tá? Lucas. Número 2. O falecido casado no regime da comunhão universal deixa esposa e pai. Viúva recebe 50% da meação. Da meação. E herda 25%? Não, meu caro. Se ele já herdou, na verdade, Lucas, 50%, é bem particular, ele não vai herdar. Os outros 50% vai ficar para os filhos, porque onde há meação, não há sucessão. Professor, me tira a dúvida prática que surgiu no caso aqui agora. Há incidência de multa por atraso da abertura do inventário, mesmo na hipótese de isenção de ITCMD? Como regra geral, meu caro, é uma obrigação acessória. A multa é pela realização da atividade, não pelo ITCMD. Aparentemente, é caso de multa, mas eu teria que consultar a legislação tributária nesse sentido, tá bom? Fiquei em dúvida o que seria um dos bens particulares. Marcos, aquilo que não foi objeto da comunhão. Bens particulares são aqueles que não são bens comuns, adquiridos antes do casamento, por exemplo, no regime da comunhão parcial de bens. Deixa eu ver aqui. Professor, a jurisprudência considera o companheiro herdeiro necessário que tem direito à herança legítima? Resposta: sim, José. Ele é herdeiro necessário de acordo com os julgamentos do STJ e a comparação dele com o do STF. Professor, considerando que é o herdeiro mais próximo, mas com os mais remotos, se o falecido deixou 3 filhos, um neto e um sobrinho, quem herda tudo? Apenas os filhos. A resposta está aí mesmo, meu caro. Professor César, bom dia. Na hipótese do falecido ter adquirido um bem em alienação fiduciária... Ixi! Sibeli, me manda mensagem no Instagram que eu te respondo isso. Eu sei a resposta, mas a gente conversa depois. Mesmo porque esse imóvel pode ter sido quitado dependendo se ele tem seguro prestamista, tá? Nesse caso. Professor, quando o decurso deixa bens, quando deixa dívidas e elas superam o valor para ser partilhado, é obrigatório recolher ITCMD, sendo que não houve transmissão de bens aos herdeiros? Sandra, a resposta é não. Não vai haver transmissão, porque nesse caso o inventário vai ser negativo, segundo o meu humilde ver, por conta da habilitação dos credores. Simone, no regime da separação obrigatória, só herda a partir de quando isso modificar? É isso? No regime da separação obrigatória, só herda a partir de quando isso modificar? Simone, essa questão do regime da separação obrigatória, ela é super sensível. Eu teria que verificar se há comunicação ou não. Isso vai depender de uma decisão de um juiz. Então, a gente precisa ter essa respectiva construção. Professor, vai falar um pouco sobre testamento? Testamento, Sérgio, pode ser feito de qualquer forma nessa respectiva construção. Se você tiver herdeiros legítimos, né, você tem que reger a quarta parte de 50%. Então, você guarda isso para esse pessoal, porque obrigatoriamente o que passar é nulo de pleno direito. Tá? Os bens adquiridos por um dos cônjuges a título de doação serão considerados particulares? Sim, como regra geral, Denise. Sim, é bem particular. Doação e sucessão é bem particular. O falecido e a esposa casados pelo regime da comunhão parcial de bens, sem filhos, mas um ascendente vivo. O patrimônio do imóvel adquirido pelo casamento, a esposa tem direito de meação e herdará na concorrência com os ascendentes? Gabriela, a resposta é sim. Responde 55%. Sim. O falecido recebeu 50% da herança da tia, da esposa. Agora tem companheira. A companheira herda, como regra geral, é um bem particular, Esther. Sendo um bem particular, tem direito de sucessório, sim, porque não é bem particular. O ascendente não herda, mesmo havendo cônjuges? Claro que herda, Esther. Falamos aqui. Com certeza herda. Essa é a regra, como regra geral, de acordo com o jogo de perguntas e respostas. Tá bom, professor? Quando recolher o ITCMD no inventário judicial? Aí a minha queridíssima Cris Druve responde. Tudo bem? Acho que eu consegui responder tudo. Professor, se o decujus falece por meio de um inventário e a viúva corre com os filhos, essa herança que receberia? Professor, se o decujus falece no meio de um inventário... abre-se, Camila, abre-se inventário conjuntivo, tá? Abre-se inventário conjuntivo. Também tem interesse na resposta para a questão da Sibéria. Deixa eu ver aqui, separação obrigatória, só os ascendentes. Deixa eu ver aqui. Professor, se o falecido deixou filhos e uma suposta companheira, adoro isso, suposta companheira, um desses filhos pode promover ação para eles? Sim. Você não precisa fazer isso, você só faz as primeiras declarações e deixa ela se habilitar e o pau quebra.
Maurício Coutinho, professor, no caso de separação obrigatória de bens, de não existir herdeiros, o cônjuge vai herdar tudo? Ele vai herdar o que tiver, né? Como o Marcelo, né? Então, se tiver alguma coisa, ele herda, né? Mesmo se os bens fossem diversos, Daniela. Tem que analisar o inventário para te dizer isso, mas como regra geral, essa é a respectiva construção. Gente, eu acho que é isso. Uma metralhadora de responder perguntas aqui, né? É pesado, minha gente, é pesado. Eu tentei ser o mais rápido possível, gente. E assim, mostrar para vocês o jogo de perguntas e respostas. Eu quero que vocês atendam muito bem o cliente de vocês. Tudo bem? Obrigado, Letícia. Eu quero agradecer de verdade, né? Cada uma dessas respectivas perguntas. E a gente está sempre por aqui. O que eu quero... Professor... Bons familiaristas. Diga. Por favor, pode repetir, por gentileza, a resposta? Quando ocorre um falecimento de um herdeiro que participa do inventário e no decorrer do inventário o herdeiro falece? Ele falece, Mônica, vai abrir uma outra sucessão e a quarta parte dessa sucessão vai ser reservada para esse herdeiro. Tá? Se for um inventário que for simples, já resolve-se essa questão. Né? No próprio inventário, você reserva a cota parte dele e deixa lá na mãozinha dele separadinho. Isso resolve essa respectiva questão, tá bom? Os dois inventários correm em paralelo, então. Ele corre em paralelo, não pode parar o outro não, porque a cota parte já vai estar resolvida. Então esse é o ponto que nós temos aqui, tá bom? Perfeito, muito obrigada. Obrigado, Simone. Quem tem mais uma outra pergunta? Pode abrir o áudio. Eu tenho, professor. Fala, Lucas. É que, na verdade, eu ainda fiquei com dúvida. No caso da concorrência entre o cônjuge e o ascendente, ela, casado no regime da comunhão universal, vamos supor, ela recebe a meação, 50%, aí ela vai concorrer com os outros 50%, que é a herança, com o ascendente. Porque não tem diferença, Lucas. Na sucessão com ascendentes, a ideia é dar mais direitos mesmo para o cônjuge e para o companheiro. E sendo assim, nesse caso, de verdade, Lucas, ela vai herdar e vai ter direito de sucessão. Isso. A regra de onde não há sucessão e onde há ameação não há sucessão é só com descendentes. Era essa a minha dúvida aqui. Eu acho que o doutor entendeu que era descendente na hora da resposta. Isso. Mas agora matou. Obrigado, professor. Então ela fica com 75% no caso aí do patrimônio se concorrer com um só ascendente. É isso aí. É exatamente esse o raciocínio, meu caro Lucas. Doutor, obrigado. Imagina. Mais alguém no áudio? Mais alguém no áudio? Doutor, bom dia. Primeiro, agradecer pela aula, muito didática. Marcelo. Tudo bem? Está ouvindo? Estou perfeitamente. Então tá bom. Em relação aos bens recebidos em doação ou como herança, eles, para efeito de sucessão em relação ao cônjuge, é considerado bem particular? Particular, Marcelo, particular. A não ser que a doação tenha sido feita em conjunto para ambos. Tá, ok. Perfeito. Parabéns aí, viu? Muito obrigado. Obrigado. Diga, Simone. Não estou ouvindo, seu áudio está fechado, Simone. O Wagner, se existe um inventário onde o cônjuge sobrevivente está com usufrutos e ela falece, consolida-se a propriedade em nome dos demais herdeiros. É basicamente isso que acontece e acabou o usufruto vitalício. Faz essa gentileza para mim, Márcia. Os prints que você tirou, pode mandar para mim que eu resolvo, que eu mando para vocês. Professor. Diga, Alex. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pela aula. Professor, uma dúvida aqui. Com o regime de casamento da separação obrigatória, no caso de falecimento de um do casal, ele vai concorrer com os demais herdeiros? Desculpa, faz a pergunta de novo, que eu não ouvi direito. No caso de casamento com separação obrigatória, né? Sim. Pessoa acima de, acho que 60 e poucos anos, a Código Civil determina. Isso. No caso de falecimento,
o que tiver a idade maior, a sobrevivente vai concorrer com os herdeiros? Então, Alex, esse é um ponto interessantíssimo. Eu tenho que verificar o caso concreto, porque a súmula 377 vai dizer que haverá comunicação no regime da comunhão parcial de bens nos casos de regime da separação legal. Esta situação, Alex, serve como regra geral para evitar desequilíbrio e injustiça no caso concreto. Então, pense, por exemplo, uma moça que se casou, por exemplo, com 15 anos de idade e tem o regime da separação legal e ficou durante 50 anos casados. Seria injusto, nesse caso, não haver comunicação. Então, ela vai ter direito de meação e não vai ter direito de sucessão sobre esses bens. Entendeu? Agora, César, eu tenho mais do que 75 anos, por exemplo, me casei com o regime da separação legal, eu não tenho direito de comunicar bens, mas direitos sucessórios não tem nada a ver com isso. As pessoas confundem sucessão com meação. Então, neste caso, o que vai acontecer, Alex? Eu vou ter direito sucessório porque vai ser bem particular. É o que a lei diz. Entendi. Tá bem, obrigado. Às vezes, Alex, pelo seu entendi, eu acho que você, na verdade, não gostou muito da resposta, não porque você não tenha gostado da minha resposta, mas para a solução do seu caso. Isso é comum acontecer, Alex. Não, tranquilo, é que na verdade preciso dar uma aprofundada aqui, porque na hipótese aqui seria o seguinte: a pessoa já tem 90 anos e está casando com uma pessoa de 50, então não haveria digamos, esse período longo Então, de nesse união. caso, Alex, eu vou ser muito sincero, assim, é duro, viu, cara? É duro, porque assim, é por isso que eu não concordo que na união estável deveria ter os mesmos direitos sucessórios do que do casamento. Teria outras formas de solucionar isso, sabe? Eu, antes desse casamento aí, Alex, eu faria uma doação de todos os bens com cláusula de usufruto vitalício para os filhos, caso ele esteja aí, caso ele esteja consciente, para poder reservar aos filhos esses direitos aí patrimoniais, sob pena aí de eventualmente der pau, entendeu? Eu faria isso nesse caso aí, mas eu teria que analisar o processo aí, verificar o que está acontecendo para ter uma solução melhor, tá? Não, tranquilo. Obrigado, professor. Marcos, eu tenho alguns cuidados que têm que ser feitos com o holding familiar para solucionar esse tipo de problema. Bem sensível holding familiar, porque tem gente que acha que tudo é nulo. Tem pessoas importantes e tem juristas importantes que entendem que existem nulidades nelas. Então, para mexer com isso, tem que estar muito seguro, tá? Feito sobrevindo DNA. A pergunta, Simone, eu vou deixar para a professora Cris Duve responder sua pergunta, porque tem mais a ver com o processo do que com o direito civil material, tá bom? Fique em paz. A Cris vem amanhã e você conversa com ela sobre a sua pergunta. Ô, professor César, nesse último exemplo que a pessoa, que o nosso colega aí deu, da pessoa de 90 anos, casar com uma de 50, em vida, uma eventual divórcio, separação, não comunica, mas ou havendo falecimento, a pessoa passa a ser herdeira, então? Sim, Mônica, porque o direito sucessório brasileiro não quer desamparar as pessoas, sabe? Então, ele foi construído no século XIX, no século XX, e as pessoas não tinham como objetivo se divorciar. O problema é que hoje em dia elas se casam já com uma idade avançada, e aí aquele outro consorte que acaba ingressando na vida da outra acaba avançando em patrimônio que não deveria, né? Isso é complicadíssimo. Mas eu pergunto isso porque eu acompanho um caso e os filhos não têm um bom relacionamento com a companheira. Não é nem casado, é uma companheira. Mas nesse caso, então, seria interessante haver a transmissão dos bens com a pessoa ainda em vida. O conselho que o professor passou agora há pouco, isso, né? Isso, eu faria uma doação com cláusula de dispensa de colação ainda por cima, para poder ajudar, entendeu? Porque... Perfeito, muito obrigada. Um testamento, ou Marcos, ou um testamento com dispensa de colação também. Porque muito obrigada. Senão vai ter que voltar para a sucessão. Esse bem seria bem o caminho mais adequado, entendeu? Então tá bom, gente. Acho que por hoje deu. A Cris vai ter com vocês mais outros 2 encontros. Se eventualmente ficar alguma coisa fora do lugar, a gente está aqui para poder eventualmente retornar. Maravilha, gente? É sempre uma alegria. 300 pessoas agora pela parte da manhã. É algo que de verdade eu não estava esperando. Vocês são os queridos, assim, de verdade. Obrigado pelo carinho. Foi um pouco confuso ali no momento das questões no chat, mas olha, deu tudo certo no final das contas, né?
Obrigado de verdade, aula incrível, vocês são incríveis. Eu encerro a minha manhã mais feliz do que eu acordei hoje de manhã, eu posso garantir para vocês, tá bom? Adiciona a gente lá no Instagram, @CesarPeguini, tá bom? Todos os meus alunos que estão mandando, ex-alunos que nós tivemos aqui em contato, um beijo para cada um de vocês. Meus alunos que eu fiz agora, sempre estarei à disposição de todos, tá bom? Gente, fiquem com Deus, até o próximo encontro.